Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fido Bem. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre mitologia. A gente vai tratar hoje de uma mitologia que para o Ocidente, para os ocidentais, ela é um tanto quanto obscura, porque não temos tanto contato com culturas do Oriente. A gente vai falar hoje de um mito japonês e vamos falar da deusa Amaterasu, a deusa do sol e dos céus. Então, quem é essa deusa, como ela surgiu e por que ela se tornou uma figura tão importante no panteão do Japão antigo, por assim dizer. Então, primeiramente, a gente vai ter que conhecer o mito de criação de Amaterasu. A gente vai ter que retornar até o deus Izanagi. Izanagi vai ser esse deus primordial, o criador dos outros deuses. E conta que na jornada de Izanagi por sabedoria, ele vai até o mundo dos mortos, esse inframundo. E lá, após viver algumas aventuras, alguma jornada, ele acaba se sentindo impuro, se sentindo contaminado com aquele mundo. Ele então vai até um rio sagrado para se purificar. É muito interessante que vão surgir deuses a partir dessa purificação de Izanagi, mostrando que essa divindade, a ideia da divindade, ela nasce da pura essência dessa energia cósmica, dessa energia transcendental, né, que é representada aqui por Izanagi. Então conta no mito que Izanagi, ao banhar-se nesse rio, ele vai lavando todo o seu corpo. E nesse processo, alguns deuses surgem. Então fala-se que quando Izanagi limpa, né, ele lava o seu olho direito, nasce Amaterasu, deusa da beleza, da vida, a deusa solar por excelência, a deusa do sol. E a ela, Izanagi, encantado pela sua beleza, dá a ela o reino dos céus. Amaterasu então fica responsável por esse mundo celestial, por assim dizer. Então é interessante a gente já perceber uma diferença, digamos assim, no símbolo japonês, né, dos outros mitos, né, comparado com outras mitologias, porque em outras mitologias esse representante, essa divindade solar, geralmente é vista como o masculino, né? Então, por exemplo, o deus dos deuses é Zeus na mitologia grega, ou se mesmo que a gente pegue o sol por excelência, seria Hélio, que também é um deus masculino. No Egito teríamos Ra, ou Amon-Ra. Então, quando a gente vai para o Japão, a gente já nota que a divindade principal, essa divindade solar, ela é feminina. E a gente percebe que é um símbolo que faz muito sentido, porque o sol é aquilo que dá a vida a toda a Terra, né? Sem o sol não existiria nossa vida. Não teríamos calor, não teríamos energia. Então é o sol que garante a vida. Assim como esse aspecto feminino, que é o aspecto que gera a vida, esse impulso gerador da vida, que vai precisar ser gestado, né? Então a Materasu vem muito com esse símbolo de o sol como esse gerador de vida, né? Esse gerador da potência da natureza. Mas não foi só ela que foi criada nesse processo de purificação de Izanagi. Quando esse deus ele lava o seu olho esquerdo, né, ele vai gerar Tsukuyomi, que seria o deus dos mares. Em outras versões, né, em outros momentos, ele também é relacionado com a lua, formando assim um par de opostos. Né? Amaterasu, a deusa solar, e Tsukuyomi, esse deus lunar, que está ligado ao mar, né? Ligado à matéria. Essa seria a primeira dualidade, digamos assim. Porém, esses deuses convivem em harmonia, né? São irmãos que trabalham muito bem juntos, não tem nenhum conflito nesse sentido. Porém, um terceiro deus surge de Izanagi. Quando Izanagi lava o seu nariz, né, surge Susanoo. Susanoo, ele é visto na mitologia japonesa, muitas vezes se faz uma leitura de que ele seria o vilão, entre aspas, né? O vilão. Por quê? Porque ele acaba cometendo alguns atos que julgamos como errados. Porém, é importante ressaltar que dentro dos mitos não existe vilões ou mocinhos, por assim dizer. Tudo é símbolo, tudo é uma ideia que está sendo representada ali pela natureza. Então, mesmo Susanoo, nessa parte do mito, como a gente vai ver daqui a pouco, ele sendo visto como um aspecto negativo, ele, na verdade, tem uma série de elementos, de atributos positivos ao seu favor. Mas, o que acontece? Como ele é o terceiro a ser criado, né? E já tem sido distribuído o céu e o mar para seus irmãos, Susanoo se sente rejeitado por Izanagi. E ele olha para Amaterasu e percebe que ele sente um pouco de inveja. Ele gostaria de estar no lugar de Amaterasu. Porém, a deusa está lá, plena, né? Deusa do sol, né? Gosta da harmonia da natureza. Amaterasu às vezes é muito comparada com a deusa da beleza, do amor.
porque ela se encanta pela natureza, pela sua harmonia, pelas formas belas. E Susanoo, sabendo disso, tenta se aproveitar ou tenta macular essa pureza de Amaterasu. Então o que é que ele faz? Sabendo que Amaterasu gosta muito da harmonia, da beleza, ele começa a mostrar para ela algo feio, algo terrível, algo grotesco. E faz isso da pior maneira. Ao atrair Amaterasu para um determinado local, Susanoo sacrifica um boi e banha Amaterasu com o sangue desse animal. É nesse momento que ela percebe que a vida, dentro da vida também existe a morte. E ela se depara com essa realidade, com essa cena dura e terrível. E isso a magoa profundamente. Ela então se esconde numa caverna. A ação dela é se afastar desse cenário e ela se recolhe do mundo. Ela entra numa caverna e se esconde. E a completa escuridão a toma. Olha só que símbolo interessante. Amaterasu como representante do Sol. Então imagina esse momento da natureza em que o Sol se esconde. Que o Sol recolhe-se. Quando isso acontece, naturalmente aquilo que dava vida deixa de dar, né? Aí a morte começa a tomar um protagonismo dentro da natureza. Esse momento do mito japonês representa exatamente as estações do ano, em que no inverno, por exemplo, quando é o momento que a gente está mais afastado do astro rei, a natureza parece que começa a morrer, né? As folhas já não existem mais nas árvores, né? As árvores não têm mais frutos, tudo fica muito mais frio, parece que a vida dá uma pausa, ou está quase desaparecendo, não é assim? Só que se esse momento perdura por muito tempo, de fato a morte ocorre. Por isso que o Sol não pode nunca deixar de brilhar, não pode nunca sumir, desaparecer. Se isso acontecesse, seria o fim da Terra e da vida como a conhecemos. Então, os deuses, preocupados com essa situação, porque Amaterasu estava recolhida dentro de uma caverna e a vida estava também sumindo, estava desaparecendo. Eles começam a pensar em um plano para fazer com que Amaterasu volte para o reino deles, volte a surgir. Eles pensam, deliberam e criam de fato um plano de ação. Primeiro, eles buscam um espelho e colocam esse espelho em frente à saída da caverna. E em seguida começam a chamá-la, pedir para que ela saia da caverna, que está tudo bem, que ela pode sair, para tentar fazer com que ela de fato caminhasse para fora da caverna. Então, Amaterasu vai aos poucos caminhando para fora da caverna, até que quando ela chega no ponto de saída, quando ela chega na abertura da caverna, ela olha para o espelho e vê o quê? O seu próprio reflexo. Como a gente falou, Amaterasu gosta da beleza, da harmonia, da natureza. Então o Sol pode novamente sair e voltar a brilhar. E naturalmente a vida também volta a acontecer. É aí então que Amaterasu ressurge, dentro do seu panteão, dentro da existência. E do mesmo jeito a vida começa a retornar. E mais uma vez, se a gente olha para as estações do ano, o que acontece depois de um longo inverno? A primavera surge com a sua força, com a sua potência, e aquela natureza que estava aparentemente morta começa de novo a brilhar, a dar suas caras e vai aumentando a sua energia, vai aumentando a sua presença, a sua vida, em todos os seus aspectos, seja na vida vegetal, na vida animal e assim por diante. Então esse mito japonês não retrata apenas deuses e uma intriga entre essas divindades. A ideia não é essa. A ideia, na verdade, é mostrar que existe uma lei que rege tudo, que são os ciclos. Então existe um tempo que o Sol vai se afastar, um tempo de recolhimento, mas também existe um tempo de expressão dessa vida. E que todos esses momentos vai ter uma harmonia acontecendo ali. Não é o fato de Amaterasu se recolher, que é um momento feio, faz parte do ciclo, faz parte da vida. É preciso a gente reconhecer, então, esse símbolo, de entender que na nossa própria vida isso também ocorre. Quando tem momentos de recolhimento e momentos de maior expressão. Quando tem momentos que a gente vai estar se sentindo como Amaterasu, recolhida do mundo. Mas vai ter outros momentos que o Sol vai ter que voltar a surgir. A gente vai ter que, mais uma vez, ir para a vida. E assim é a dinâmica da natureza, em que hora ela está expressa, a hora ela está não manifestada. Assim, o mito japonês não fala somente de divindades, fala da própria vida humana e de sua relação. Bom, pessoal, o mito era esse, espero que tenham gostado, eu trouxe alguns simbolismos. É claro que esse mito foi contado de forma rápida, poderíamos adentrar muito mais, mas por enquanto é só. Então agradeço a todos que assistiram até aqui e tchau, tchau. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.